Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu, não plantam, nem colhem, e não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Às vezes eu estou buscando, sabe, a minha bênção, mas não estou buscando o dono da bênção. Estou buscando a minha realização, mas não estou buscando aquele que pode realizar todos os meus desejos, todos os meus sonhos e as minhas aspirações. O Abacuque está dizendo: olha, pode estar faltando tudo, mas existe alguém em quem nós devemos nos alegrar, e esse alguém é o Senhor. Mas aí eu fui pesquisar o porquê que ele usa estes elementos, essas plantas, como, sabe, ele usa figuradamente para passar uma ideia para aquele povo. Ele usa isso aqui como uma tipologia de algumas coisas para passar para aquele povo. Você vê que Jesus, quando estava pregando, ele usava coisas do dia a dia das pessoas para que fosse fácil delas entenderem. Ele usava a árvore, ele usava a figueira, ele usava a videira, ele usava as pedras, ele usava os peixes, ele usava o mar, ele usava coisas do dia a dia das pessoas. Porque quando Jesus fala para os discípulos: olha, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens, ele estava usando com eles uma linguagem que eles podiam entender. Quando Jesus vai, sabe, chamar Natanael, dizendo: Natanael, eu te vi debaixo da figueira, ele estava dizendo para Natanael: Natanael, eu vi o que você estava fazendo lá. Até hoje, para mim, é um segredo isso. Jesus nunca me revelou o que Natanael estava fazendo embaixo daquela figueira. Mas Jesus usou uma linguagem que ele entendia, e ele veio. Jesus chama, sabe, o Mateus, Jesus chama o Zaqueu, Jesus vai chamando as pessoas dentro da sua linguagem, dentro da sua forma de entender, de interpretar as coisas. Jesus vai dizer: porque um homem tinha um campo e tinha 2 filhos. O pessoal: opa, tio, eu entendo de terra, eu entendo de plantio, eu entendo de agricultura. Aí ele vai dizer que um homem tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. Aí o cara vai entender: não, eu sou pastor de ovelha, eu entendo de pecuária, eu entendo de gado, eu entendo de animal. Jesus usava uma linguagem que as pessoas entendiam. Então, quando o Abacuque aqui está usando a figueira, a videira e a oliveira, ele estava passando uma ideia para eles. E essa ideia, eu fui orar e pedir a Deus uma revelação, sabe, que aplicasse, que se enquadrasse aqui hoje na nossa realidade, na realidade da PIBEM. E aí, eu quero esmiuçar para você. São 3 árvores, são 3 frutos diferentes. Primeiro fruto, o significado do figo na cultura bíblica significa prosperidade, segurança e doçura. E tem uma última aqui que eu vou deixar para o final. Quando ele está dizendo: ainda que a figueira, ou seja, a árvore que produz o figo, não floresça, temos um Deus, o Deus da nossa salvação, em quem nós devemos nos alegrar. Quando a gente olha para isso aqui e entende que está faltando doçura na nossa vida, a gente entende: a vida está amarga. A gente não tem mais alegria nas coisas, a gente não tem mais alegria nas pessoas, a gente não tem mais alegria na família, a gente não tem alegria no trabalho, não tem alegria na igreja. Por quê? Porque está faltando o figo, está faltando doçura, está faltando prazer, está faltando, sabe, aquele desejo de estar junto, está faltando aquele desejo de estar presente, está faltando aquele desejo de fazer coisas que fazíamos antigamente e hoje não fazemos mais. Quando a gente olha para a nossa vida e ele está dizendo: ainda que a figueira não floresça, é porque está faltando prosperidade.
A gente está pagando as contas no limite, está devendo, está pagando uma conta com dinheiro da outra, está pagando a segunda conta de luz, porque senão vai vencer, está pagando a mais antiga, porque já venceu a segunda. A gente vive naquele limite. Isso significa o quê? Está faltando figo, está faltando prosperidade. Quando a gente está vivendo uma vida de insegurança, ou seja, a gente não tem garantia de nada. Esses dias falaram comigo de uma pessoa que tem muito medo de ser mandada embora. Tem mais medo de ser mandado embora do que do diabo. Tem mais medo de ser mandado embora do que, sabe, do próprio pecado. Porque o pecado é pior do que o diabo. O diabo a gente arrebenta ele. Mas o pecado é uma luta, é um adversário oponente, sim, forte, daqueles poderosos. Mas a gente olha para a nossa vida e se sente inseguro. Eu não sei se meu marido me ama, eu não sei se minha mulher me ama, eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, eu não sei se amanhã eu vou estar empregado. Foi mandado um montão embora aí, né? A briga dos vereadores aí, quem pagou foi o povo. Ele sai na mão, na pregada, mas é o povo que acaba sofrendo. Eu não sei se eu tenho a segurança do emprego, eu não sei se eu tenho segurança aqui ou ali, eu não sei se eu tenho a segurança que o meu filho vai voltar para casa. Eu estou inseguro, o lugar que eu moro é perigoso. Está faltando o quê? Está faltando figo. São coisas importantes para nós. Doçura na vida, prazer. Hoje de manhã, liguei a televisão, Globo Rural, eu amo, irmãos, me amarro nesse negócio. Aí está lá os boi, aí está lá os cavalos, aí está lá a roça, aquelas coisas todas. A última reportagem do Globo Rural, que é sempre a maior, falou sobre o quê? Figo. Falei, meu Deus, não está aqui nesse negócio. Uma reportagem imensa falando sobre figo, irmãos. Uma cidade no sul, uma família, sabe, que começou a cultivar o figo e hoje, sabe, a maioria das famílias daquela região começou a cultivar o figo também. E aí eles falando do figo, o que o figo significa para eles, o que o figo, a importância do figo para eles, porque não é só dinheiro, não é só, sabe, lucro, mas aquilo os remete à sua terra, eles vieram da Itália, os remete aos familiares, os remete aos parentes, porque eles trouxeram a muda da Itália, aquilo tudo. Aí eu fiquei me ligando, eu falei, caramba, não é só dinheiro, não é só prosperidade, é o prazer que aquilo traz para as pessoas. E aí eles falando das qualidades dos figos, cada figo tem uma particularidade diferente, aquela coisa toda. Eu falei, Senhor, eu estou entendendo tudinho. Uma das categorias, uma das qualidades, uma das especificações do figo é a cura. Aí Deus falou comigo forte. Abre a sua Bíblia aí, então põe no telão aí. Isaías capítulo 38, Rodrigo. Cadê o Rodrigo? Sumiu. Então abre aí. Vamos estudar a Bíblia aqui hoje, né? Abre em Salmo, caminha um pouquinho para frente. Isaías 38. Joyce vai abrir, pastor. Joyce vai abrir lá. Joyce saiu. Isaías 38, versos 20 e 21. Olha que coisa tremenda. Lá em cima. Posso ler? O Senhor me salvará, e cantaremos com instrumentos de cordas todos os dias da nossa vida no templo do Senhor. Isaías havia dito: prepare-se uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a chaga, e ele se recuperará. Amém? Uma das qualidades do figo é curativo, é curador. Quando a gente vai olhar para a Bíblia Sagrada, esta passagem aqui, onde o rei está sendo curado, está sendo tratado com um emplasto, com aquele monte de figos amassados, feito, sabe, ali uma massa e posto como um unguento sobre a ferida, ele está apontando para alguém que viria lá na frente, que é Jesus, o nosso Senhor. A carne do figo aqui está apontando para a carne de Jesus, porque o texto vai dizer de Isaías que pelas suas pisaduras nós seremos sarados. Pelo sacrifício de Jesus sendo moído naquela cruz, nós seríamos sarados. Então, quando eu olho para essa figueira, que hoje não tem figo, mas eu olho que existe um Deus, o Deus da minha salvação, em quem eu tenho que me alegrar, é porque, ainda que a figueira não tenha figo, Ele vai fazer com que a figueira venha florescer, e haverá sobre a minha vida o quê? Cura. Apaga, Rodrigo. Haverá sobre a minha vida cura. Pastor, não estou doente, não. Duvido. Todo mundo tem algum tipo de doença que precisa ser curado.
uma doença na alma, uma doença no emocional, uma doença no casamento, uma doença na vida financeira, uma broca que consome, que corrói, que destrói, uma ferrugem maligna. Todo mundo tem uma doença na sua vida que precisa ser curada e está faltando o quê? Figo. Porque o figo traz doçura, o figo traz prosperidade, o figo traz segurança e o figo traz cura. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que ele está dizendo, ainda que não haja, eu tenho um motivo para me alegrar, que é o Deus da figueira. É o Deus que dá vida à figueira. É o Deus que faz a figueira florescer. É o Deus que faz a figueira se mostrar produtiva. É neste Deus que eu tenho que me alegrar e não na figueira. Porque é muito bom, irmãos, quando está tudo dando certo na nossa vida. E a gente vê Deus toda hora. E Deus está aqui, Deus está fazendo, Deus está manifestando, Deus está curando, Deus está abençoando, o casamento está uma bênção, a vida financeira está uma bênção. A gente vê Deus toda hora. Mas quando a figueira para de florescer, acabou Deus. Sumiu Deus. Cadê Deus? Cadê Deus? Não estou vendo Deus. Aonde está Deus? Deus está no mesmo lugar. Se lembra do texto que nós lemos no início do culto? Não andeis ansiosos por coisa nenhuma, pelo que comer, pelo que vestir, pelo que beber, não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Porque ele sabe o que vocês precisam. Antes mesmo que vocês pedirem. Quando eu olho para a figueira e vejo ela seca, não vejo uma folhinha, não vejo um ramo, não vejo uma folha, não vejo uma flor que vai dar vida ao fruto. Quando eu olho para isso e não vejo nada, bate o desespero. E aí a minha alegria vai embora. Por quê? Porque eu não tenho segurança. Porque a prosperidade foi embora. Porque a doçura no casamento foi embora. Porque a doçura no ministério foi embora. Porque a doçura no trabalho foi embora. O prazer foi embora. E se tem um troço que dá prazer na nossa vida é o figo. O troço é bom demais, irmão. Aquilo é gostoso demais, irmão. Aquilo se come de qualquer maneira. Se come tirando no pé, se come em calda, se come de qualquer jeito. Aquilo se come. Se come, ele fica murchinho, que aperta ele assim, ele vai, bota naquela calda durante muito tempo, ela fica seca. Até seca daquele jeito. O figo é bom. Mas quando não tem nem o figo seco, como é que a gente faz? Se entristece, fica desesperado, pensa que não tem mais jeito, pensa que não tem mais solução. Só que o texto está dizendo, existe um Deus ao qual eu preciso me alegrar, porque Ele é o Deus da minha salvação. Vamos lá? E aí ele vai dizer, ainda que não haja fruto na videira, ou seja, a vide. A videira é a planta que dá vida à uva. A uva também tem os seus significados na Bíblia. Eu tirei da Bíblia, eu poderia ter pesquisado outras coisas, mas eu procurei, sabe, na Bíblia ela tem inúmeros significados. Também significa prosperidade, também significa fartura, significa fertilidade, significa também o sangue de Jesus e, por último, e é o que eu quero falar aqui, a alegria. Quando você olha para o texto onde vai dizer que precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva da terra prometida, se lembra? Eles vieram lá da terra, foram lá espiar a terra e voltaram da terra prometida. 2 homens carregando um cacho de uva. A gente olha agora, mentira. Pô, tá doido? Que cacho de uva é esse? Cacho de uva monstruoso, irmãos, eu vi uma foto esse dia. Irmãos, é grande. É grande. Porque a gente está acostumado com aquela caixinha de uva, né? Com meio quilo de uva ali. Mas o cacho de uva, irmãos, daquela terra, da terra que manda leite e mel, é grande, é um troço desse tamanho. O caule do cacho é mais grosso que esse microfone aqui. E se faz necessário mesmo muitos homens para aguentar um cacho de uva daquele tamanho. É um troço de doido. Ele significa significar para aquele povo, significa para nós prosperidade, fartura, fertilidade. Assim como o figo, a uva, ela também tem muitos benefícios para a saúde do ser humano. É extremamente cicatrizante, é bom para o intestino. A uva, para a fertilidade também. A uva é um negócio poderoso. E ele, sabe, após o trabalho, após a uva ser trabalhada, serve-se o vinho, né? Vinho de inúmeras qualidades. E esse vinho aponta para quê? Aponta para o sangue de Jesus. O sangue de Jesus se nos purifica, ou seja, que nos cura do quê? De todo o
pecado. Presta atenção, estou construindo a mensagem do seu coração ainda. Assim como o figo cura as chagas, cura as feridas, a uva, que também é curativa, que também é cicatrizante, ela aponta para o sangue de Jesus, que nos cura, que nos purifica de todo o pecado, de toda a ação maligna, de toda a ação diabólica. Então ele está dizendo, ainda que não haja fruto na vide, ou seja, ainda que não haja prosperidade, ainda que não haja fartura, ainda que não haja fertilidade, ainda que não haja o perdão dos pecados, nós temos um Deus ao qual nós temos que nos alegrar, porque Ele é o Deus da nossa salvação. O último benefício aqui da uva, da vide, a alegria. Irmãos, pensa num negócio que faz falta, é a alegria. Quando eu falo sobre alegria, as pessoas confundem, né? Alegria e felicidade com canjica de fora. Eu conheço um monte de gente que vive rindo, gente extremamente extrovertida, que fala com todo mundo, mas uma pessoa extremamente triste e infeliz. Ficar com as canjicas de fora o tempo todo rindo, falando com todo mundo, não quer dizer que a pessoa é feliz, não, gente. E que a pessoa é alegre, não. Alegria é uma coisa interna, uma coisa de espírito. É aquele indivíduo que levanta da cama de manhã disposto a viver, querendo viver. Ele tem alegria dentro dele. Tem gente que acorda de manhã e fala, meu Deus, por que eu não morri dormindo? Por que eu não morri de madrugada? O indivíduo alegre é aquele indivíduo que tem disposição para tudo. Tudo que o chama, ele está dentro. Tudo que o convida, ele está dentro. Ele gosta de viver. Ele tem prazer na vida. Alegria é o vinho, está faltando alegria. Muitas vezes falta. Porque a gente não está sempre alegre. É porque está faltando o vinho. É porque a vide parou de produzir. A vide não está produzindo. E a gente precisa entender que são fases da nossa vida. Pastor, eu estou vivendo essa fase aí. A vide parou de produzir. Porque não tem prosperidade, não tem fartura, não tem fertilidade. E eu não estou conseguindo nem pedir perdão pelos meus pecados. Então, o sangue de Jesus não está me lavando. Por quê? Porque me faltou alegria. Irmãos, falar um negócio com você. Quando a gente vai orar, eu ouvi, pastor Eide falando isso ontem na mensagem. Quando a gente vai orar, a gente entra diante de Deus, igual o cachorro que caiu do caminhão de mudança, né? Entristecido, ó Senhor, meu Deus e tal. Quando na verdade falar com Deus é manter um relacionamento com Ele. Quando a gente vê um amigo, como é que a gente faz? A gente se alegra, a gente cumprimenta, a gente abraça. E aí como é que tá? E puxa assunto e fala. Quer maior amigo do que Deus? Mas a gente chega diante de Deus numa tristeza, irmão. A gente chega diante de Deus assim, espera que eu vou orar aqui agora, maior sacrifício, vou falar com Deus. A gente se apresenta a Deus dessa forma. Por quê? Porque está faltando vide, está faltando uva, está faltando vinho, está faltando alegria na nossa vida, até para falar com Deus. Se está faltando alegria para falar com Deus, que dirá para falar com o irmão? Se está faltando alegria para falar com Deus, que dirá com a mulher? Se está faltando alegria para falar com Deus, que dirá com o marido? Se está faltando alegria para falar com Deus, que dirá, irmãos, com o inimigo, que até com ele a gente tem que lidar. Ele está dizendo, ainda que esteja faltando alegria, existe um Deus a qual nós temos que nos alegrar, porque este é o Deus da nossa salvação. Amém, amém? Terceiro, ainda que o fruto da oliveira minta. A oliveira é a árvore que produz a azeitona. Tem seu significado também bíblico. Significa sabedoria, significa glória e significa unção. Repita. Sabedoria, glória, unção. Quando está ruim, que ela não está produzindo, nos falta sabedoria, nos falta glória e nos falta unção. Porque está ruim. Quando está ruim, a gente fala um monte de bobagem que não devia. Quando está ruim, a gente não quer nada com a glória. Presta atenção numa coisa, isso aqui é um mito, tá? A pessoa fala assim, Deus não dá glória para ninguém. Lê direitinho o texto. O texto vai dizer, Deus não dá a sua glória para ninguém. Ele não dá a glória dele. Mas ele dá glória para o homem. Para mim, ser pastor de vocês é uma glória. É um presente de Deus para a minha vida. Isso é uma glória. Mas quando está ruim, quando a oliveira não está produzindo, não tem glória. Ou seja, não tem satisfação, não tem realização naquilo que eu estou fazendo. Não tem.
e também não tem unção. Unção para quê? Unção para orar, unção para evangelizar, unção para dizimar, unção para ofertar, unção para estar na igreja, unção para pregar, unção para cantar. Falta unção, está seco. A oliveira secou, pronto, não está dando nada, não está produzindo nada. Tudo que o indivíduo faz está errado. Porque ele não tem sabedoria, ele não tem glória e ele não tem unção. Porém, esta árvore ela tem uma particularidade incrível que falou muito ao meu coração. Ela é uma árvore pequena, é um arbusto pequeno, não é uma árvore grande. A árvore que produz as azeitonas, ela é pequena, da altura daquele ventilador mais ou menos. E ela abre a sua copa, ela estende os seus galhos para os lados, ela não cresce muito. Máximo aí 2 metros e alguma coisa. Porém, ela é uma árvore de raízes muito profundas. Ela é uma árvore que ela cresce se retorcendo. Se você procura no Google a foto de uma oliveira, você vai ver que ela cresce se retorcendo. Parece que ela cresce se dobrando. E isso faz dela muito forte. Porque se ela crescesse reta, ela ia crescer fininha. Mas ela vai se contorcendo e ela cresce forte, ela engrossa o seu caule. Não muito, não é uma árvore muito grande como aquelas que a gente vê na Amazônia, mas o seu tronco é todo enroladinho. E ela tem 2 metros de altura, 2 metros e pouco no máximo. Porém, para dentro da terra, ela chega a ter 6 metros de profundidade de raiz. É mais ou menos a altura dessa igreja aqui. 6 metros, mais ou menos. A largura desse altar aqui, ó, é a raiz dela. Então você vê, ela cresce até aqui para cima, mas para baixo ela se enfia na terra até 6 metros de profundidade. E isso fala muito ao meu coração. Sabe por quê? Porque à medida que ela procura, sabe, à medida que ela desce com as suas raízes lá no profundo, nas profundezas, ela está procurando água. E água, irmãos, é vida. Água não é alimento, água é elemento, água é elementar para a vida do ser humano. Hoje eu vi no Globo Rural, num lugar aí no Rio Grande do Sul, no Piauí, mostrou o contraste no Rio Grande do Sul, toda aquela chuva no Piauí, aquela seca miserável, o gado morrendo, os animais morrendo, por quê? Por falta d'água. Na Amazônia, o rio baixou tanto na Amazônia que apareceu hoje 6 botos lá, que está o famoso boto rosa, né, que dizem que vira homem na madrugada. A lua cheia, sei lá, 6 botos rosa morto, mais um monte de peixe lá. Por quê? Porque a água está baixando. E ela, muito experiente, ela vai procurando água. E ela vai afundando as suas raízes procurando água. Procurando o quê? A solução do seu problema. Qual é o problema da árvore? O que faz a árvore não produzir mais? Falta d'água, falta de sol, falta de cuidado. E a oliveira, ela tem essa característica, ela procura, ela se vira. Ela vai, buscando, um jeito de resolver o seu problema. Por que eu não estou produzindo? Ela vai procurando, ela vai cavando, ela vai se aprofundando. Em algum momento eu vou achar água aqui nesse lugar. Em algum momento eu vou achar a solução do meu problema, porque eu preciso produzir. Eu preciso de sabedoria, eu preciso de glória, eu preciso de unção. E isso fala muito ao meu coração, irmãos, porque essa deve ser a postura do crente, que hoje está percebendo que não tem figo, não tem uva e não tem azeite, não tem azeitona, né, que produz o azeite. Quando a gente percebe que essas coisas estão, longe de nós, que a gente não está tendo essas coisas, a primeira coisa que a gente precisa fazer é buscar aprofundar as nossas raízes e buscar água. Quem é aquilo que a Bíblia apresenta como água para nós, como água da vida, como água viva, como água que vai, se fazer uma fonte a jorrar dentro de nós. Ela está falando sobre o Espírito Santo de Deus, ela está falando sobre Jesus. Se nós temos visto as plantas secarem ao nosso redor, se nós temos visto a videira, a oliveira, a figueira secando, a nossa atitude tem que ser de buscar água, tem que ser de buscar a solução, tem que ser de buscar a resposta, tem que ser de buscar a cura para aquilo. A Bíblia vai dizer que Elias orou e o céu se fechou, não caía nem orvalho do céu. Em 3 anos morreu tudo, gente. Em 3 anos morreu a lavoura, morreram as árvores. Em 3 anos não havia mais gado, só comendo mesmo um pouquinho que estava reservado lá na casa do rei. Um pouquinho dos grãos que estava reservado, porque morreu tudo. Sem água morre tudo. E esta oliveira, que é apresentada também na Bíblia como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele diz eu sou a videira, eu sou a oliveira, dependendo da versão verdadeira, ele está dizendo eu sou a resposta para a tua sequidão, eu sou a resposta para a tua falta de alegria, eu sou a resposta para a tua falta de unção, eu sou a
resposta para a falta de glória, eu sou a tua resposta para aquilo que está faltando. É por isso que Abacuque está dizendo, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o fruto da oliveira minta, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque as minhas raízes precisam se aprofundar e encontrar o Senhor da minha salvação. O grande problema é que quando as coisas estão ruins, a gente baixa a guarda e morre. Morre. Eu me entrego. Eu paro de confiar. Eu paro de acreditar. Eu paro de buscar. Eu paro de confiar no Senhor. Eu paro de fazer aquilo que precisa ser feito. Quando na verdade é nessa hora que eu preciso buscar ainda mais com intensidade ao Senhor. É justamente nessa hora que a última folha caiu, que a última esperança caiu, que eu preciso me entregar ao Senhor em oração, uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de jejum, uma vida de leitura da palavra. Por quê? Porque nesse momento que as minhas raízes estão se aprofundando, a água vai aparecer, a água vai surgir, e as raízes têm essa capacidade de descobrir aonde está a água. Se a água está lá, ela faz uma curva e vira para a direita. Se a água está lá, ela faz uma curva e vira para a esquerda. Se a água está no fundo, ela vai mais profunda, ela vai procurar até encontrar água. Encontrou? Ela pode parar de crescer, porque aí ela deixa Deus crescer na vida dela. Essa árvore vai até 6 metros, porque ela encontrou Deus. Desde o momento que ela encontrou Deus, ela fala assim, que diminua eu e que Ele cresça em mim. Eu encontrei o Deus da minha salvação, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que muda, o Deus que me traz paz, que me traz alegria. Eu encontrei, que Ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Quando Abacuque está dizendo isso, ainda que tudo de ruim aconteça, não tem problema. O que eu não posso perder é a minha fé. Olha, gente, você pode perder qualquer coisa na sua vida. Você pode perder casa, carro, dinheiro, mulher, marido, filho, pode perder qualquer coisa. A única coisa que você não pode perder é a presença do Eterno na tua vida, porque Ele é poderoso para trazer tudo de volta. O Jó perdeu tudo que era importante para ele, mas Deus estava com ele, porque ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará e ele julgará a minha causa. E no final da história Deus trouxe tudo de volta para ele. Ele disse, Senhor, olha, vocês se quiserem podem ir também junto com eles. Eles me deixaram, eles só queriam pão e peixe, pode ir com eles. Aí o Pedrão se levanta, para onde, Senhor? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Essa galera que hoje está em casa, essa galera que hoje está no shopping, essa galera que hoje está no churrasco, essa galera perdeu a oportunidade de estar diante daquele que pode fazer todas as coisas. Perdeu a oportunidade de estar diante daquele que tem a solução do problema. Vamos para onde? Vamos para a casa do Senhor. O salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Eu vou procurar outro lugar, nada. A minha vida, o meu seixo lá está vazio. Eu estou precisando de uva, eu estou precisando de alegria, eu estou precisando de figo, eu estou precisando de doçura, eu estou precisando de oliveira, eu estou precisando do fruto da oliveira, do sumo da azeitona, do azeite, da unção. Eu estou precisando, eu vou caminhar para outros lados, nada. Eu vou buscar quem pode mais, eu vou buscar quem pode resolver o meu problema. Eu estou duro, eu estou quebrado, eu estou passando um monte de aperto, um monte de problema de saúde na família, meus parentes, meus amigos, as pessoas que eu amo. Eu vou procurar o Jeová Rafá, porque Ele é o Deus que cura. Eu estou precisando de alguém, sabe, que peleje por mim, que faça justiça na minha vida. Eu vou procurar Jeová Nissi. Eu vou procurar aquele que é a minha bandeira, aquele que faz justiça, aquele que está clamando, é Ele que eu vou procurar. As pessoas estão se esquecendo de que para o nosso Deus não há circunstâncias difíceis. Se você olhar para o céu, você não vai ver no céu ninguém aleijado. Se você não olhar para o céu, você não vai ver assalto. Se olhar para o céu, você não vai ver casamentos sendo destruídos. Se olhar para o céu, você não vai ver problema nenhum no céu. Sabe por quê? Porque aquele que habita nos altos céus não sabe o que é isso, não. Ele não sabe o que é problema, não. Ele não sabe o que é dificuldade, não. Habito no alto e sublime trono, diz o Senhor. Lugar que Ele governa, não tem problema, não. Mas sabe por que a gente tem problema aqui na terra? Vou te explicar na oração do Pai Nosso. Jesus vai dizer assim, quando vocês orarem, orem assim, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu.
céu. O desejo de Deus para mim e para a tua vida é que aqui na terra a gente viva como se estivesse no céu. O problema é que a gente não vive aqui na terra como se estivesse no céu. Por quê? Porque quando caem as flores, quando caem as folhas, quando não tem fruto, a gente entra em desespero. Por quê? A gente é da terra. Mas a verdade, nós deveríamos ser do céu. O apóstolo Paulo vai dizer: não atentem para as coisas que são aqui de baixo, mas atentem para as coisas que são lá de cima. Mas a gente está sempre olhando para a terra. A gente está sempre olhando para as dificuldades. A gente está sempre olhando para os problemas. A gente está sempre olhando para aquilo que é daqui de baixo. Só que nós não somos daqui. Quando ele diz: faça a tua vontade assim na terra como no céu, ele está dizendo: filho, está diante de vocês a oportunidade de viver o céu na terra. Só que a gente não dá confiança para essas coisas. A gente dá confiança para o diabo quando ele diz: já era, acabei contigo. Já era, acabei com a tua mãe. Já era, acabei com o teu pai. Já era, acabei com o teu casamento. Já era, acabei com o teu ministério. Nunca mais tu vai receber aquilo que você tinha. Já era, acabei com tudo. Acabei com a videira, acabei com a oliveira, acabei com a figueira, acabei com tudo. Está tudo seco. No nome de Jesus, a palavra do diabo não vale. Porque João 8,44 vai dizer que ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso. Se ele disse que acabou, não acabou. Ainda há algo maravilhoso de Deus para a tua vida. Ainda há uma coisa importante de Deus para a tua vida. Por quê? Porque nós cremos no Deus da nossa salvação. Porque nós nos alegramos no Deus da nossa salvação. Porque a nossa alegria não está nas coisas. A nossa alegria não está no dinheiro. A nossa alegria não está nas contas pagas. A nossa alegria não está no carro. A nossa alegria não está na casa. A nossa alegria está no Deus que paga a conta. A nossa alegria está no Deus que dá carro. A nossa alegria está no Deus que dá casa. A nossa alegria, os nossos olhos têm que estar postos em Deus. É por isso que a gente não vive a prosperidade, a segurança, a cura. É por isso que a gente não vive a fartura, a fertilidade, a alegria. É por isso que a gente não vive a sabedoria, a glória e a unção. Porque quando essas coisas ruins começam a acontecer, a gente começa a rejeitar. A gente começa a deixar de lado aquele que pode fazer florescer todas as coisas. Ele prometeu em Isaías que ele criaria ribeiros no deserto. Deserto não é lugar de água, não. Deserto é lugar de sequidão. Mas ele falou: fazer um ribeiro no meio do deserto, só para contrariar. Ele falou assim: 5 pães, 2 peixinhos, vou alimentar 30 mil pessoas, só para contrariar. Vou ressuscitar um morto depois de 3 dias, só para contrariar. Depois de 4 dias, ressuscitou. Fazer o pescador mais sábio do que todos os doutores, só para contrariar. Fazer o cobrador de impostos distribuir tudo que ele tem, só para contrariar. O Deus a quem eu e você servimos é um Deus que não anda na mão, sabe, na lógica das coisas desse mundo. O nosso Deus é um Deus que anda na contramão das coisas. Nosso Deus é um Deus que entende que se ele fazer o que todo mundo está fazendo, ele não é Deus, então ele faz coisas diferentes. Ele não vai te dar sempre prosperidade, ele não vai te dar sempre alegria, ele não vai te dar sempre unção, ele não vai te dar sempre essas coisas. Sabe para quê? Justamente para você aprofundar as suas raízes e buscar a presença dele, aprofundar as suas raízes e buscar a glória dele, aprofundar as suas raízes. O sofrimento vem para fazer a gente se aprofundar em Deus. A escassez, o tempo de seca vem para fazer as nossas raízes se aprofundarem. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me aprofundo em Deus, mais firme, mais forte eu estarei. E o vento não pode me derrubar, as adversidades não podem me romper. Por quê? Porque eu, todavia, me alegrarei no Deus da minha salvação. Você pode dizer um amém? É o teu Deus. É o teu Deus. Eu queria que vocês colocassem de pé em nome de Jesus.